fruta é vida. Para mim, é a minha fonte de energia. Fruta orgânica, fresquinha, livre de qualquer veneno. É muito mais gostoso. Quanto mais você varia nas cores, você vai estar acertando, tanto na quantidade de vitaminas e minerais. Direto. Assim que eu tenho oportunidade de frutas, é direto. Quem quer um pedacinho do rei abacaxi? Tem gente que confessa, o costume de comer frutas é quase zero. Sim, como, mas não bastante. Tipo uma vez por dia. Eu não gosto muito. É rara a fruta que eu gosto, sabe? Algumas pessoas não têm mesmo esse costume, mas não é a maioria. Tem gente que não abre mão de fruta por nada. Maçã, normalmente banana e goiaba. É o que eu mais como assim 3 vezes ao dia. Costumo comer todos os dias, né? Até pela questão da nutricionista. E assim, até mais banana e tal, por conta do que ela te oferece, né? Por praticar sempre exercício físico. Direto. Assim que eu tenho oportunidade de frutas, é direto. Quando se fala em alimentação saudável, não tem como deixar de fora do cardápio as frutas. Um exemplo é a Juliana, que desde pequena é acostumada a comer várias por dia. Desde criança eu desenvolvi o hábito da alimentação saudável. Eu não comia tanta fruta como eu como hoje, até porque meus familiares não têm muito esse hábito. Então eu fui desenvolvendo com o decorrer das minhas experiências pessoais com a fruta. Eu vi que a fruta me fazia melhor, me sinto melhor comendo fruta do que comendo alguns produtos industrializados ou comendo carne, proteína vegetal em geral é o que me faz melhor do que a proteína animal. E aí eu, com acompanhamento de uma nutricionista, consegui adaptar bem a minha dieta com a fruta e com os outros produtos necessários, né? Fruta é vida. Para mim, é a minha fonte de energia. Na casa onde ela mora, no Distrito Federal, você já deve imaginar, né? O que não falta na cozinha são frutas. O cesto está sempre cheio. Tem mamão, caqui, banana, laranja, pinha, abacate. Aliás, por falar em abacate, todo dia a Juliana prepara a famosa vitamina, sabe? Primeira fruta no café da manhã, por volta de 8 horas da manhã. Geralmente, quando eu vou para a academia, uma banana amassada com uma pasta de amendoim, quinoa, tudo por indicação de nutricionista. E aí, quando eu volto da academia, faço um outro café da manhã. E à tarde, também tem uma porção de frutas que eu levo para o trabalho. Faço uma vitamina com coco, bato o coco com abacate, ou com manga, ou com mamão. Aí coloco umas castanhas e levo para o trabalho e lá faço esse lanche. E à noite, às vezes, eu também faço um lanche com uma fruta, assim, ou banana, ou mamão novamente, aí depende do dia. Agora, será que ela consegue passar um dia sem comer nenhuma fruta? Não, de forma alguma. Alimento saudável, alimento vivo, então para mim é essencial. Márcio é nutricionista e o que a Juliana faz é exatamente o que ele recomenda para todo mundo. Comer mais frutas e menos alimentos gordurosos. Agora, quando a gente fala em aumentar o consumo de frutas, será que existe um número ideal? No caso, a gente pode estar consumindo no mínimo de 3 até 5 porções de frutas diárias. Então é a recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então assim, a gente vê que o consumo de fruta ele vem aumentando, mas a quantidade de porções ainda tem que ser incentivada para a população brasileira. Então assim, é indicado dentro de uma dieta, dependendo do horário, com um plano alimentar correto, é indicado e recomendado o consumo de frutas. O nutricionista também explica que para cada pessoa algumas frutas são recomendadas, outras nem tanto. Por isso é sempre importante procurar um especialista na área. Isso depende assim, muito do horário, né? E às vezes a associação que você faz com a fruta, né? Você, por exemplo, você pode pegar uma fruta que tem um alto índice glicêmico, mas você coloca ela junto com uma proteína, com algum tipo de farinha. Então, assim, depende muito, né? Não tem, digamos assim, uma fruta que seja proibida,
e também não tem nenhuma fruta que seja assim a melhor de todas, né? Todas elas têm algumas funções, têm vitaminas e minerais, tem beta-caroteno, fibras, então elas são importantes de um modo geral. A dica para não ter erro é tentar diversificar as cores das frutas. É isso mesmo, né, Márcio? O que a gente poderia dizer é o seguinte, que no caso frutas, quanto mais você varia nas cores, você vai estar acertando, tanto na quantidade de vitaminas e minerais. Então, assim, se você tem a opção de comer 3 a 5 frutas por dia, o ideal é que você varie sempre as cores. Então, assim, é uma dica que pode ser geral e você vai estar acertando. Falar de fruta no nosso país é fácil, temos em abundância. O Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo, e isso faz com que a nossa relação com ela seja bem próxima. Só que poderia ser mais. É como explica o diretor da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas. Eu diria para você que é um percentual muito grande da população brasileira tem, ou no fundo do quintal da sua casa, ou na casa de um tio, de uma avó, 1, 2 ou 3 espécies de frutas plantadas. Então, a nossa relação com as frutas, ela é bastante íntima. Contudo, existe uma pressão de marketing mercadológica, principalmente nas novas gerações, para a busca de alimentos que são alimentos que você tem acesso fácil, preparo rápido, são até saborosos, mas não têm, do ponto de vista da qualidade nutricional, os mesmos atributos das frutas. E isso criou, nessas novas gerações, uma predisposição a consumir mais intensivamente esses alimentos que nós chamamos de fast foods aí. Ou alimentos industrializados, mas que não têm as características das frutas naturais e mesmo das frutas processadas. A Organização Mundial consumo diário de 5 porções ou 400 gramas de frutas por dia. Parece um número razoável, né? Só que o brasileiro está bem atrás disso. A nossa média de consumo é a metade da metade disso. Ou seja, apenas 25% do que é recomendado. Esta tendência ela é observada em outros países também. Contudo, nesses outros países, essas campanhas de conscientização, de apoio, elas começaram antes do Brasil. Então nós estamos um pouco atrasados, nós temos que correr contra o tempo para informar os jovens e as crianças e mesmo a população de uma maneira geral dos benefícios e da importância dessa reeducação alimentar. O especialista explica ainda que o Brasil exporta pouco, apenas 3% do que é produzido. Só que, por outro lado, a fruticultura é responsável por aproximadamente 30% de toda a mão de obra agrícola no país. Gera emprego e renda. A fruticultura é uma atividade eminentemente empregadora, porque o nível de mecanização na fruticultura ele ainda é mais baixo do que na produção de grãos, por exemplo, pela própria característica de são produtos perecíveis que precisam de um cuidado muito grande, então é muito mais difícil você desenvolver máquinas para colher frutas, por exemplo. Então ela é uma atividade que ela é geradora de renda e distribuidora de renda, ou seja, tudo aquilo que a sociedade moderna hoje é um requisito mundial, né? Que você gere renda e que você distribua a renda. Então a fruticultura ela é, do ponto de vista nutricional, uma atividade que politicamente correta e do ponto de vista também da sua atividade econômica, ela tem essa característica de proporcionar desenvolvimento regional. As decisões paradigmáticas e as práticas inovadoras do judiciário brasileiro têm espaço reservado em nossa programação. Acompanhe os documentários Justiça Seja Feita. Na série Decisões, você fica sabendo como sentenças e acórdãos de tribunais de todo o país estão mudando a vida dos brasileiros. Eu sou a primeira juíza negra Rastafari de cabelo vermelho do Brasil. Também foi que prolatei a primeira sentença, fazendo referência à discriminação racial neste país. E na série Iniciativas, os projetos da Justiça para o Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O trabalho, ele vai, além de trazer um retorno pessoal para o próprio condenado, isso também vai vir em prol da sociedade. Justiça Seja Feita. Decisões e iniciativas. Ação e inovação na tela da TV Justiça. O
desligamento do sinal analógico da TV já começou. Agora em Rio Verde, Goiás, só sinal digital. Em Brasília, o prazo é outubro de 2016. Você está preparado? Sabe como manter o sinal de TV aberta digital? Ou troca o aparelho ou compra um conversor. Em qualquer caso, é preciso instalar uma antena externa. Quem está no cadastro único do governo, tem Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem direito a um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse vocenatvdigital.com.br. É o sinal HD gratuito na sua TV. Se a gente for colocar no papel o quanto em dinheiro que a fruticultura movimenta no país, certamente você de casa vai se assustar. No bloco anterior, mostramos que apenas 3% do que o Brasil produz é exportado, certo? Mas sabe o que isso representa? Cerca de 800 milhões de dólares por ano. E a expectativa do setor é que chegue a 1 bilhão de dólares até 2018. Tá perto. E isso mostra o quanto o consumo de frutas aumenta a cada dia. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nos últimos 10 anos, a demanda por frutas no país aumentou consideravelmente. A gente tem um relatório do Ministério da Saúde, por exemplo, que acompanha o consumo de frutas e esse percentual da população adulta que consome frutas vem aumentado ano a ano. Como, por exemplo, de 2006 para 2014, a gente teve um aumento de 0,7 percentual ano a ano, né? Nessa população adulta que consome frutas regularmente, frutas e hortaliças. Isso quer dizer também que agora, de 2014, que foi a última pesquisa realizada, chegou a quase 40% da população adulta que consome frutas. Principalmente em relação a... Eric não tem dúvidas ao falar que a tendência é expandir ainda mais a produção, conforme o aumento da demanda. Essa nova lógica de consumo tende sim a aumentar a produção de frutas e também o consumo de frutas e hortaliças, e por outro lado a gente vê uma diminuição no consumo de carne com excesso de gordura, de refrigerante, bebidas adoçadas, né? Apesar da vida mais corrida, que favorece o consumo fora de casa e essa alimentação mais rápida, a gente vê sim um aumento na tendência dessa alimentação saudável. Falando de fruticultura, o que será que dizem as leis? O meio ambiente por inteiro foi atrás da resposta. Tem uma série de normas dizendo desde a fase de produção, desde a fase de cuidados com o solo. O solo, para você plantar uma determinada fruta, você tem que ter uma série de cuidados com esse solo para que ele não tenha em si alguns fungos, algumas bactérias, porque isso pode depois se tornar motivo de barreiras fitossanitárias na exportação dessa fruta, na produção inclusive dessa fruta. Então já começa o cuidado na produção da fruta, já começa desde a fase de cuidados com o solo, onde vai plantar a muda. E depois tem toda uma série de cuidados com a fase de colheita dessa fruta, de processamento da fruta, de embalagem. Embalagem é uma coisa fundamental. A advogada diz fundamental porque há aproximadamente 10 anos, algumas espécies de bananas eram embaladas em caixas de madeira, o que deu um problema daqueles. Tinha um fungo específico e chegou-se a levantar a hipótese de desaparecimento da banana maçã no Brasil. Porque por causa dessa bactéria, desse fungo que atacava e que depois se descobriu que estava na caixa, que acondicionava as bananas. E o Brasil é um importante produtor de banana no mundo. Então, tem uma série de normas, e a Anvisa regula isso com bastante cuidado, mas tem uma atuação bastante forte também das secretarias de vigilância locais, estaduais e locais. Nossa reportagem foi até a propriedade do seu Valdir, no núcleo rural Boa Esperança, a cerca de 40 quilômetros da área central de Brasília. Ele é um homem experiente, nascido no campo. Há mais de 40 anos o contato do seu Valdir com a natureza é assim, mais próximo impossível. A propriedade tem 8 hectares de cerrado. Terra boa e fértil para plantar o que quiser. Ele conta que chegou aqui em 2003. Na época, o local era um pasto vazio, bem diferente de hoje. Era só branquiária. O que tem plantado aqui foi de 2007 para cá. Final de 2007 para cá, tudo eu que plantei. Só para você ter uma ideia, eu arei 5 hectares de terra de uma vez aqui,
porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Para mim, chácara era aquilo, era tem além, não podia ter mato, não ter nada. E aí depois eu descobri que nós precisávamos de um sistema chamado controle biológico. E aí aonde surgiu o sistema eu aprendi que reflorestando eu não precisava usar veneno nenhum. Seu Valdir optou pelo sistema agroflorestal. A produção de frutas é 100% orgânica. Quando eu vim para cá em 2003, eu fiquei mais ou menos mais de 10 anos sem ter fruta aqui. Porque a minha ideia era fazer um pomar convencional. Aqui, tantas fileiras de abacate, tantas fileiras de manga e tudo. Aí quando surgiu a ideia de agrofloresta, né, eu vi que dava para me consorciar tudo, ainda ter madeiras ainda e conservar o ambiente ainda, né, a colaborar com o nosso planeta, né. Fala a verdade, comer uma fruta tirada do pé tem o seu valor, né? Uma experiência tão simples e que muitas pessoas não têm hoje em dia. Aqui na propriedade, o seu Valdir colhe por semana cerca de 200 quilos de banana. Fruta orgânica, fresquinha, livre de qualquer veneno. É muito mais gostoso. A banana é vendida a R$ 4,00 o quilo para associados de produtores orgânicos. Tem nanica, prata, marmelo o ano todo. Aqui encontramos também o abacate. Só esse ano, o seu Valdir já vendeu 1 tonelada, também a R$ 4,00 o quilo. Mas ele cultiva outras frutas, como o mamão, por exemplo, colhido o ano todo. O quilo também é vendido a R$ 4,00. A propriedade é rica em alimentos. Ainda tem jaca, acerola, goiaba, fruta do conde, caju e graviola. Tá bom pra você? A gente não pode negar que seu Valdir nasceu pro que faz. Já sabemos da importância das frutas em nossa dieta diária. Vimos também nos blocos anteriores que o brasileiro come menos frutas que o resto do mundo. Imagine, comemos 4 vezes menos que um francês, por exemplo. E o que dizer das crianças que precisam das vitaminas vivas, das maçãs, do mamão, da manga, da laranja? Visitamos uma creche que atende 240 crianças todos os dias e montou um projeto para ajudar a diminuir o impacto da insegurança alimentar na primeira infância, desde o berçário. Comer frutas aqui é um programa especial, mas nem toda a clientela mirim conhece as delícias do pomar. Aí, a pedagogia entra em cena. Me conta uma coisa, quem é que gosta de comer frutinha aqui? Ai, é tão gostoso, né? Esse trabalho lúdico tem 2 objetivos: apresentar a fruta às crianças e impedir a rejeição a um produto de jeitão agressivo, estranho, cascudo, com espinhos, como o abacaxi. Tia Bárbara vai ensinar, tá bom? Abacaxi! Ele é o rei das frutinhas. Olha só a coroa dele, como ele é lindo. E ele é bem saboroso. As crianças interagem com a nutricionista, já antecipando o final doce e feliz. Por ano, essas crianças consomem cerca de 2 toneladas de frutas e verduras em 5 refeições diárias. Parte dessa comida vem de doações de empresas cadastradas junto ao Banco de Alimentos, um programa federal. Aqui no Distrito Federal, as doações são recolhidas e estocadas dentro da Ceasa. Grande parte das frutas colocadas nas bancas vem de outros estados. O diretor operacional fala da evolução das vendas de verduras e frutas. Houve aumento de 16% no consumo brasileiro. De tudo que é vendido aqui, as frutas representam a metade, cerca de 12 toneladas por dia. Mas a entrada dos produtos é controlada. O controle que existe é aquele que a própria Anvisa faz. Dentro desse programa, nós estamos, tem um item que é o monitoramento, de agrotóxicos, onde nós vamos monitorar os produtos que entram aqui dentro. Por meio desse monitoramento, a gente vai buscar amostras desse produto, enviar para o laboratório e fazer a emissão de resultados. A demanda crescente de hortifruti força uma melhor gestão do ambiente onde os produtos são plantados e colhidos.
É seguro usar agrotóxicos o ano inteiro? Quando a natureza pode cuidar sozinha dos fungos sem ajuda química externa? Acompanhar e informar o produtor faz toda a diferença no plantio e na comercialização das frutas certificadas. Esses mecanismos como a certificação, rastreabilidade, esse acompanhamento técnico, tem alguém auditando, fiscalizando os métodos de produção, né, permite que você coloque um produto melhor ao consumidor, com menos agrotóxicos. Permite, inclusive, um fator ambiental e social importante aos agricultores que trabalham lá no dia a dia, né? À medida que você tem essa fiscalização, que eles estão adotando esse sistema de produção, que é voluntário, eles utilizam, por exemplo, equipamentos de proteção individual. Rastrear uma produção significa melhorar a qualidade do produto que vai para a mesa do consumidor brasileiro e estrangeiro. As maçãs exportadas e até o abacaxi estão passando por análises técnicas antes do embarque para o continente europeu. Mas como se comporta o consumidor brasileiro? Um dos problemas ainda dos mecanismos de certificação, rastreabilidade, é que muitos consumidores não reconhecem determinado atributo. Às vezes compra o produto mais pelo preço e não tanto valorizando que aquilo tem um diferencial, né? Bem, já falamos muito de fruta, de manejo, de estoque e venda. Mas quem vai fazer a festa agora é a meninada da creche Tia Angelina. O abacaxi já foi descascado e agora é só vitamina aos pedaços. Quem quer um pedacinho do rei abacaxi? Segura. Não, pega. Eu quero. Isso. Eu quero. Tia. Acho que vai ter que cortar, né? Quem tá gostando do rei abacaxi? Eu tive que botar uma touca desta agora. Estamos visitando aqui a cozinha da creche da Tia Angelina, que atende 244 crianças aqui na periferia do Distrito Federal. Nós vimos lá no refeitório como as crianças reagem quando são apresentadas, quando entram em contato com as frutas. Dá saúde, melhora o cabelo e muito mais. Aqui dentro da cozinha é que tem toda uma logística, toda uma ciência para educar e para alimentar essas crianças. Como é que funciona isso, Bárbara? Quantas crianças você atende diariamente aqui? Quantas refeições? Então, nós atendemos 244 crianças aqui na creche Angelina, onde são ofertadas 5 refeições, café da manhã, o lanche da manhã, onde eu sempre priorizo as frutas, para que as crianças conheçam a variedade, né, que existe de frutas e o sabor, já que muitas vezes ela não tem esse acesso em casa. São pessoas mais pobres da periferia, é isso? Isso, são pessoas mais carentes da periferia, muitas mães que precisam de trabalhar durante todo o dia e deixam as suas crianças aqui na creche. Vimos que o Banco de Alimentos envia doações para várias creches do Distrito Federal. Essas crianças recebem 50 quilos por semana de frutas e verduras. Tudo que entra aqui vira comida saudável. Mas quais seriam as frutas preferidas dessa garotada? Abacaxi, banana, é uma fruta que eles gostam bastante, né? A maçã também. Em geral, todas as frutas têm uma boa aceitabilidade. Ainda mais depois de uma brincadeira que a gente faz com eles ali no refeitório. É muito bacana o trabalho. E você se sente realizada? Muito feliz de ver que o meu trabalho é reconhecido pelos pequenininhos, né? E a aceitabilidade é ótima. Muito bem, chegamos ao final de mais um Meio Ambiente por Inteiro e se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você quiser enviar uma sugestão de pauta, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima semana, pessoal!